Olá pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Legale, em transmissão ao vivo hoje, 30 de maio de 2019. Quero dizer primeiramente que é um grande prazer estar aqui com vocês. Aos que não me conhecem, eu sou a professora Aline Mota, eu advogo e leciono nas matérias de Direito Civil, Processo Civil e Consumidor. Advogo nessas áreas, inclusive para empresas, para a empresa do terceiro setor, né, uma organização social de saúde que já trabalho há alguns anos. Hoje, nós vamos falar especificamente da consignação em pagamento, que pode ser um produto para o doutor, para a doutora, que vai receber um devedor aí no seu escritório e pode ter este produto como opção. Opção de que tipo? Que caberá em ações no âmbito do trabalho, no âmbito civil e até no tributário, sempre que o seu devedor estiver com dificuldade em extinguir a sua obrigação. Qual tipo de obrigação pode ser extinta pela consignação em pagamento? Qualquer tipo de obrigação? Não. A consignação em pagamento, ela vai se restringir à extinção de pagamento da obrigação de dar ou entregar, tendo em vista que a consignação, ela só se dá, né, ela pressupõe um depósito, então só poderá ser consignado em pagamento aquilo que pode ser depositado. Vamos lá na tela. A consignação em pagamento é um instituto de natureza mista ou híbrida, tendo previsão as suas disposições estando tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. No Código Civil, dos artigos 334 ao 345. No Código de Processo Civil, do 539 a 549. Como assim natureza mista ou híbrida? O Código Civil vai dispor de que forma este instituto, que é considerado um instituto liberatório, ele poderá ser utilizado. Sendo este um instituto que pode ocorrer tanto de forma judicial como extrajudicial, vai haver no Código de Processo Civil a sua estipulação de forma, por meio do processo, como será realizada essa consignação. Então, com relação ao procedimento judicial, a forma estará no Código de Processo Civil e o direito material no Código Civil. Como requisito, vamos ter, inaugurando este assunto lá no Código Civil, o artigo 534. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Primeiro, o que é o estabelecimento oficial? Você deve ir até um fórum e verificar qual é o banco, qual a instituição bancária oficial para este procedimento. Tendo essa informação, nesta instituição será realizado o depósito. Caso não haja no local uma instituição oficial, deve fazer o depósito de forma em que haja atualização monetária e avisar o credor por meio de AR. Com relação aos pagamentos especiais, que é assunto da aula de hoje, temos como pagamentos especiais, além da consignação, que é um modo de pagamento indireto, o pagamento com subrogação, a imputação do pagamento e a dação em pagamento. Chamamos pagamentos especiais por ser um procedimento, como já disse, indireto, não será realizado pagamento em mãos ou diretamente ao credor, e sim, ou na forma de depósito extrajudicial, em que o credor poderá aceitar ou não, e na forma extrajudicial. Tanto um como o outro não poderá ser discutido o motivo, a relação contratual ou qualquer desacordo que haja com relação a isso. É simplesmente pela dificuldade em realizar o pagamento.
Se houver alguma desavença, alguma discordância contratual, não é por meio desse instituto que será resolvido, tá ok? Na tela. A consignação tem lugar. Inciso 1º, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, pessoal, tem que haver justa causa. Por exemplo, se houve uma compra de mobília e na entrega da mobília a pessoa não recebeu ou porque o apartamento não está pronto, ou porque ainda não pode pagá-lo e se recusa a receber a mobília. Poderá também o marceneiro fazer o depósito dessa mobília. Então, é tudo que possa ser depositado. Pode ser dinheiro, pode ser, neste caso, a mobília, poderá ser depósito simbólico das chaves, no caso de imóveis. Mas tem que ser uma recusa justa para caber a consignação. Se um locador se recusa a receber o aluguel, porque seu locatário quer pagar o valor que sempre pagou e não aceita a correção prevista em lei, a correção anual, não há justo motivo. Não caberá a consignatória, vez que ele deve atender a correção prevista por lei anual. Entretanto, se celebrado um contrato de aluguel e depois de uma pesquisa, o locador verifica que celebrou o contrato em valor muito menor do que poderia com relação ao mercado. E ele decide que celebrou um contrato por um valor inferior e quer alterar o valor. Isso não é justo motivo. Se não houver base legal para que ele possa cobrar essa majoração, a recusa do recebimento é injusta. E aí sim caberá consignação e pagamento. Inciso 2º. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Primeiro, quando diz se o credor não for e nem mandar receber, já podemos entender que trata-se de uma dívida portável. É aquela que o credor vai buscar. Então, no modo de contratação, no momento em que aquilo foi ajustado, ficou contratado entre as partes que o credor iria buscar esse valor. E ele não foi buscar. Para que o devedor não fique em mora, ele poderá realizar a consignação, o depósito extra ou judicial. Inciso 3º. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, com a dificuldade de pagar pela incapacidade de receber, ou se ele for declarado ausente na situação de uma locação ainda, o locador desaparece e não se sabe a quem pagar. Ou ele reside em local de difícil acesso, não há transporte ou é muito perigoso, então poderá também fazer a consignação. No inciso 4º, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Voltando ainda àquela situação do aluguel, o que pode ocorrer por vezes é o falecimento do locador. E aí, entre os familiares, haverá filho querendo receber, esposa querendo receber, e não se sabe de quem é de direito o recebimento deste valor. Também caberá consignação e pagamento. E ainda no inciso 5º, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Uma das situações, um dos conceitos para o qual você pode oferecer esse instituto ao seu cliente é para que ele não pague mal, porque há aquele jargão, não é? Quem paga mal paga duas vezes. Se pagar a pessoa errada e for cobrado posteriormente por quem de direito àquele pagamento, teria que pagar novamente. Então, para evitar o pagamento para a pessoa errada, pode ajuizar a consignação e pagamento. E se mais de uma pessoa quiser receber esse mesmo valor, desde que não haja estranhamento entre o devedor e o credor, mas apenas entre as pessoas que querem receber, poderá ser feito o ajuizamento da consignação em pagamento judicial
E uma vez aceito o valor, correrá o processo simplesmente para, entre aqueles que brigam pelo valor, decidir quem é o real credor. Tá ok? Na tela. A consignação extrajudicial. O devedor ou terceiro interessado na extinção do débito pecuniário poderá consignar o pagamento do quantum devido em estabelecimento bancário oficial, que eu já lhes disse como descobrir, onde houver e não havendo em banco privado, situado no local do pagamento, em conta com atualização monetária, cientificando o credor por carta com aviso de recepção ou AR, dando-lhe prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Transcorrido esse lapso, se o credor aceitar ou não se manifestar, hipótese em que se terá anuência tácita, o devedor fica exonerado da obrigação que, por sua vez, se extinguirá, pois a quantia depositada está à disposição do credor, que poderá levantá-la. Como assim? Realizado o depósito, enviado o aviso para o credor, ele tem 10 dias para se manifestar. Se houver o aceite, ele está de acordo com o valor, ele levanta a quantia e está extinta a obrigação. Se ele não se manifestar, é aceitação tácita, o devedor fica liberado da obrigação e o dinheiro estará à disposição para que o credor levante. Se houver a impugnação, se ele não aceitar o valor, o devedor tem 30 dias para interpor a ação de consignação em pagamento, ação agora pela qual ele vai utilizar todos os fundamentos do 319 e 320, né, todos os requisitos legais da petição inicial, mais os artigos do Código de Processo Civil com relação à consignação em pagamento, pois ele vai ter que explicar o justo motivo, tendo em vista que, se houve uma impugnação, por algum motivo, o credor discordará daquele valor ou daquele recebimento. Interposta a ação, o depósito fica ali retido para que seja resolvido. No entanto, se o devedor optar por não interpor a ação nesses 30 dias, ele poderá levantar aquele valor, situação na qual será ineficaz, é considerado ineficaz o depósito. Ele fez o depósito, o credor não aceitou, ele não interpôs a ação, ele pode ir lá levantar o valor, mas foi considerado ineficaz, não houve efeito algum. Ele não extinguiu a obrigação e ele ainda tem esse assunto pendente a resolver. Ele ainda pode ajuizar a ação de consignação? Pode. Não é um ato contínuo, ele reinicia o processo, tá ok? Na tela. Então, na petição da consignação em pagamento, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias. Isso, situação na qual o depósito ainda não foi feito. Por quê? Porque você pode ajuizar a consignação em pagamento com todos os fatos, fundamentos e pedir ao juiz que autorize o depósito. Então, visto isso, será dado um despacho que tem 5 dias para efetuar o depósito. Efetuado o depósito, corre o processo. Se não efetuar o depósito no prazo estipulado, extingue-se o processo sem resolução do mérito. Continua ainda havendo a obrigação. Contados do deferimento, esses 5 dias, ressalvada a hipótese do 539, parágrafo 3º. Segundo, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. E não realizado o depósito, o processo será extinto sem resolução do mérito, como eu já havia dito. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Pessoal, esses são os requisitos de toda a petição inicial. Então, nós temos o 542 como requisito específico da consignação em pagamento e o 319 como requisito de toda a petição. Então, o juízo a que é dirigida. Os nomes, prenomes, estado civil, toda a qualificação de toda a petição.
no inciso 3º, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Qual é o seu pedido? A extinção da obrigação pela consignação, pelo pagamento. E os fatos e fundamentos? Você vai comprovar aí que foi injusto o motivo da recusa do recebimento. Ou porque você não encontrou o credor, ou que ele é falecido, ou que ele está ausente. Os fatos e fundamentos da sua dificuldade em pagar. O pedido com as suas especificações, o valor da causa. A consignação, pessoal, tem que ser feita no valor total. Então, se houve uma correção, se é mais de uma parcela, você vai consignar toda a dívida, porque você busca a extinção de uma obrigação, vai depositar a extinção completa, o valor completo, inclusive com juros e correção monetária, se houver, até a data do depósito. Como o depósito será feito em conta com atualização, com correção, a partir dali ele vai sendo atualizado pela movimentação bancária. Mas até a data do depósito deve ser consignado o valor total da sua dívida, com os juros e a correção monetária, se houver. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Como eu comentei, com relação a um contrato celebrado, um contrato de aluguel, houve a celebração por um valor X. E passado poucos dias ou poucos meses que sejam, sem fundamento legal, o locador resolveu alterar o valor. O que você vai juntar? Você vai juntar os seus primeiros pagamentos feitos em data correta, com o valor acordado. Vai juntar o contrato desse aluguel com o valor estabelecido. É praxe nos contratos de aluguéis que conste a cláusula que a atualização será anual. Vai comprovar por que é injustificado esse motivo. No caso de uma aquisição de maquinário, por exemplo, adquiriu-se um maquinário, hoje em dia as coisas mudam de valor muito depressa. Era digital, bolsa de valores, economia em colapso. Tudo faz com que as coisas mudem de preço muito rapidamente. Então, uma empresa adquiriu um maquinário e fez uma negociação para que ela começasse a utilizar, começasse a produzir com isso para pagamento dali 30 a 60 dias. E quando passou esse período de tempo, o valor daquele equipamento, daquele maquinário, teve uma correção absurda. E a pessoa que vendeu já não quer aquele valor, quer valor maior. Então, você vai comprovar a sua negociação. Tudo o que for prova que o valor que você está consignando é realmente o valor devido, pelo qual deve se extinguir a obrigação, tem que ser depositado e comprovado naquele momento. Seja contrato, seja nota fiscal, hoje em dia considera-se e-mail. Inciso 7º. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Então, como eu disse, esses são os requisitos de toda e qualquer petição inicial. Sendo esta uma petição, cairá também. E os específicos que nós vimos no 542. Eu vou fazer um desenhinho aqui de como seria o curso os caminhos que essa consignação pode nos levar. Então, vamos lá. Com relação à consignação extrajudicial. Então, você vai procurar a instituição bancária, vai realizar o depósito, em que será dado prazo de 10 dias para a manifestação do credor. Credor aceitou tacitamente, não falou nada, extingue a obrigação. Se houver, aceite. Se ele aceitou, manifestou sua aceitação, vai levantar o valor tácito ou levantamento do valor. Extinção. Se nesses 10 dias houver uma impugnação, o devedor terá 30 dias para interpor a extrajudicial, para entrar com a ação, ou, passados os 30 dias, poderá levantar o valor depositado. Se a impugnação
for com relação ao valor, se no caso o credor disser que o que se deve não são 100 mil reais, são 130, será dado prazo de 10 dias para que o devedor complemente. E aí, novamente, será solicitada a manifestação do credor. Ele tem a opção de complementar o valor ou de não complementar. Então, ele não complementando o valor, ele vai ajuizar o procedimento extrajudicial, a petição nos termos que eu lhes disse, né? A petição inicial, e vai aguardar o quê? A contestação. Quando o credor impugnar o valor, ele terá que apresentar justificativa da impugnação em valores líquidos. Se é 130, o porquê, nota fiscal, correção monetária, as diferenças ou algum prejuízo, ele vai ter que especificar ponto a ponto o porquê dessa diferença. Se o credor não especificar, ele não pode, essa será desconsiderada, essa impugnação será desconsiderada. Então, no procedimento extrajudicial, poderá o credor impugnar, vai contestar e poderá ainda o devedor apresentar a apelação. Então, ele tem 10 dias para complementar ou os 15 para apelar e dizer o porquê o valor que está sendo pleiteado não é o valor correto. Na sentença, caso o juiz sentencie pelo devedor que o valor consignado está correto, haverá extinção da obrigação. Caso o juiz entenda pelo credor que realmente há uma diferença, será deferido ao credor que levante o valor já depositado e segue processualmente a discussão com relação ao valor da diferença, sendo ainda que após a sentença, essa sentença é um título executivo judicial, portanto, executável naquela diferença. Seguirá um processo até de execução dessa diferença do valor. Uma outra coisa ainda que pode ocorrer, houve essa dificuldade de pagamento, essa dificuldade de realização da extinção da obrigação, e o seu cliente, o devedor, tem o receio de ser negativado. Ele tem o receio que o fato do credor não estar recebendo possa negativá-lo, escrever seu nome em SPC, Serasa. Por vezes pode ser alguém que lida com comércio, que negocia grandes valores, e isso lhe ocasionaria um grande prejuízo. Então, poderá ainda, na sua petição, pedir uma tutela de urgência para que o credor não possa inscrever o seu cliente nesse tipo de cadastro, para que ele não possa negativá-lo. E como seria isso? Vou colocar os itens aqui para vocês. Então, será uma petição inicial nos termos do 319 mais 320 do CPC, com o 342 e seguintes, que são os específicos da ação de consignação e pagamento, também CPC. Como que apaga isso? Vamos lá, CPC. Com a tutela de urgência, com base nos artigos 300 e 302, também do CPC. Essa é a parte formal da sua ação de consignação. Sem esquecer que você deverá fundamentar e justificar nos artigos 335 e seguintes a justificativa do porquê da consignação e da injusta recusa do recebimento.
De modo que, interpondo essa ação com pedido de tutela antecipada, muito provavelmente os senhores obterão a princípio que o credor não possa inscrever o seu cliente em dívida ativa, que não possa inscrever o seu cliente em SPC, Serasa, até que se decida, né, até que sentencie pela resolução, pela extinção da obrigação ou complementação. Alguns exemplos, além do que eu mencionei nesse decorrer de aula, no decorrer dessa explanação. Como poderia ser feita uma consignação em pagamento no âmbito tributário? Ocorre muito em cidades limítrofes, em que mais de uma cidade quer cobrar, por exemplo, um imposto, o IPTU que seja. Então, a pessoa recebe a cobrança, recebe o carnê de IPTU das duas cidades em que ela reside ali em situação, em região limítrofe. Ela vai consignar o pagamento para que não corra juros, para que ela não seja inscrita em dívida ativa. Fora a situação que eu falei no Código Civil de aluguel, mencionei também que trabalho em uma organização social de saúde em que já me utilizei desse instituto. De que forma? Uma funcionária faleceu e muitas pessoas da família queriam receber as verbas rescisórias. Então, no âmbito trabalhista, é interposto uma consignação em pagamento com todos os direitos do empregado, em que a família, né, o espólio, será notificado e, mediante comprovação, seja o inventariante ou o beneficiário do INSS, vai receber essas verbas. Bom, por hoje era o que eu tinha a passar para vocês. Quero colocar-me à disposição, aceito sugestões de novos temas para novas aulas e nos encontramos daqui a pouquinho na pós de processo civil. Quero dizer também que hoje é aniversário do grande mestre Durval, esperamos as homenagens lá na nossa aula. Um grande beijo!